Mas era voltando assim para aquele assunto lá do conto de fada da Cinderela e da gente ter aquela expectativa, né? Até apareceu um complexo de Cinderela e eu acho que a gente realmente tinha aquela expectativa, né? E isso foi se desconstruindo. Obviamente que essa geração não tem mais esse pensamento. E eu vejo assim, voltando lá para a história das minhas filhas, quando elas assistiam uma Cinderela da vida, uma Rapunzel da vida, eu via assim, parecia que era outra pessoa vendo aquele conto de fadas, né? Vendo de uma outra forma, tendo uma leitura até meio cômica do príncipe, por exemplo, sabe? Eu me lembro delas falando assim, mas esse príncipe é meio abobado, é meio... A gente não, a gente achava eles assim, sabe? Mas eles eram meio abobados, porque era aqueles cabelinhos meio todos certinhos, se olhando assim, eu sou o bonzão, né? E para elas eu acho que pegou mais como comédia, sabe? Olha que interessante. Uma sátira, assim, mas isso aqui, né? Não é nenhum estudo científico. Né? Mas eu percebi isso, que eu tinha aquela ilusão, assim. Elas não tinham essa ilusão quando elas viam. Sabe, com o baile, com quem que eu vou dançar, quem vai me tirar. Eu acho que não tinha esse efeito que tinha pra gente. É interessante, porque você sabe que, no fundo... Há esperança no mundo, há esperança. Mas não é só isso. Você sabe que as mulheres, eu acho que depois elas foram esvaziadas do poder, mas no fundo foram elas que articularam a maior parte das histórias. Mesmo porque eu estava falando, né, que os homens iam trabalhar e a maior parte dos contadores... Está vindo uma outra pergunta aqui. O complexo de Wendy. Wendy Peter Pan, né? Eu acho que você falou do Peter Pan também. É verdade, até tem um livro, meus pais aqui. Tem um livro bacana, depois eu vou lembrar o nome para falar sobre a Wendy e o Peter Pan, né? Esse complexo da menina que está ali cuidando das crianças e... Enfim, mas eu não quero só perder o filme da meada, que eu estava falando que, no fundo, as mulheres são muito mais ativas nos contos, apesar desse processo de esvaziamento, elas são as grandes contadoras de histórias. Se a gente pensar na Idade Média, as mulheres até eram chamadas de feiticeiras, eram elas que inventavam as histórias, faziam as alquimias, faziam esse sonho acontecer, e daí a maioria das histórias que a gente tem, quem são os protagonistas, homens ou mulheres? É isso que eu ia falar agora, né? 80% é a Rapunzel, a Branca de Neve, até quando é a Bela e a Fera, a Bela Adormecida, a Cinderela. Mas era uma visão... Branca de Neve. Porque são elas, são as mulheres as protagonistas, exatamente, é que isso foi sendo deslocado, esse poder foi sendo deslocado. É que nem a gente pensa, eu também trabalhei com contos de fadas no balé. O que acontece no balé, né? Qual é o papel da mulher e do homem num balé tradicional, no balé clássico? Né? O bailarino é que nem o príncipe, ele fica lá segurando a bailarina, né? Ele é o porter. Mas quem dança, quem faz as acrobacias no padedê, etc., é a mulher. A estrela é a mulher. Ele é a base, né? Mas no caso do conto de fadas, quando você tem esse número grande de mulheres protagonistas, a maioria foi escrita por homem, né? Então, de que maneira que se encontra essa... Então, mas antes da escrita, Dácio, muito antes da escrita, essas histórias eram contadas por mulheres, mais do que por homens. Isso que está se vendo agora, que... Eles se apropriaram através da escrita, então. Então, mas você sabe que também na escrita havia muitas escritoras mulheres, elas foram apagadas. É isso que a gente... Quem conta a história é sempre o poder hegemônico.
A história da arte, se você pegar a história da arte, ela vai ter a história que a gente aprendeu, os ismos nas escolas, tal, sempre pelo homem branco ocidental, né? A que a gente aprendeu nos livros. Agora isso está sendo revisto, né? As vozes, como é que era a arte na África, como é que era a arte indígena, né? A arte dos negros. Por que isso das mulheres, né? Antigamente as mulheres só tinha uma coisa de dizer que as mulheres só entravam no museu para serem objetos das pinturas. Não é verdade, né? Teve uma exposição no MASP aqui, e eu fiz uma em Lisboa também, que as mulheres são as protagonistas, elas criavam, desde o século XVI, a exposição do MASP mostrou desde o século XVI mulheres pintoras, né? Só que elas foram apagadas, é a mesma coisa nos contos de fadas. Não, sim. Tem um movimento, parece, não sei se nos Estados Unidos, um grupo de curadoras que foram atrás de toda a obra feita por mulher lá no passado e levantaram muita coisa, parece, né? Esse processo continua, é um fio que está correndo, assim. Os lugares de voz, as vozes estão sendo ampliadas, que bom, né? Necessário isso. Que cada... os valores reais tem que, uma hora eles se encontram, né? Eu acho que